Hoje eu vou criar um grid diferente. Vou mostrar para você como é que eu utilizo, às vezes, a referência de diretores de fotografia para criar a minha arte. Geralmente, Hollywood contrata esses profissionais, né, de diretores de fotografia bem renomados, que ganharam vários prêmios, e a gente pode se utilizar disso. Eu, no caso, eu utilizo da seguinte forma. Eu vou usar esse filme que se chama A Morte Perde Carona. É um filme, se eu não me engano, de 86. É um filme de suspense e tal. O diretor de fotografia é John Seale. É um grande diretor fotográfico. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem que eu achei interessante para criar o meu grid e vou utilizar as referências dessa fotografia para criar os meus pontos do grid. Então, ou seja, eu estou usando o trabalho de um diretor fotográfico super renomado para criar o meu grid. Dá uma olhada aí como é que eu crio isso de forma bem simples. Vamos entender aqui como é que funciona o grid no cinema, a importância que ele tem. Aqui a gente vai entender um pouco da visão do diretor fotográfico quando criou essa imagem aqui. Repara bem que o carro está numa posição superior a esse personagem que está no chão. Tem um personagem aqui, ó, no chão jogado. No caso, esse personagem aqui, eu estou pegando no final do filme, esse personagem aqui é o vilão. Então ele estava dentro do carro, sofreu um acidente, um pouquinho de spoiler aí, e ele está aqui no chão. Então o diretor fotográfico ele cria essa cena já, você repara que o próprio piso ele tem essa descida, né, que mostra essa superioridade em relação ao carro, em relação ao personagem que está no chão, que é o cara malvado da história, né? E você vê que o próprio carro ele tem um símbolo que é o carro da polícia. Então, por si só, ele já é um símbolo de autoridade. Então, aqui a gente percebe a criação dessa autoridade, né? Desse contraste entre o carro da polícia, o carro do bem e o cara do mal, né? Jogado no chão. Já está no final do filme, então ele está meio que sendo subjugado. E você consegue ver também o contraste entre o céu, que é azul, né? Tem essa cor azul, e o piso de baixo, que ele tem uma cor que tem tons de vermelho. Então, o vermelho é uma cor que contrasta com o azul. Então, você vê que ele cria todo esse contraste e essas linhas todas baseadas nesse choque, nessa guerra entre o bem e o mal, o claro e o escuro, entre as cores contrastantes. Então, isso é bem legal. E eu vou utilizar exatamente essa imagem que, né, o diretor de arte criou, um cara renomado. Então, eu me utilizo dessa ideia para criar a minha obra de arte. Eu vou criar meu grid baseado exatamente nessa obra de arte. Eu vou usar essa linha de horizonte, mais ou menos que ele usou, entre o carro e o céu e a parte plana. Vou usar ali o ponto do carro, vou usar também o ponto ali do cara jogado no chão, que é o cara do mal. Então dá uma olhada como é que eu faço isso. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar umas linhas guias no contorno da imagem, para que eu possa depois criar o grid ali dentro exatamente desse contorno. Então eu vou criar essas linhas guias. Depois de criadas as linhas guias, agora eu começo a criar o grid em si, né? A parte interna da imagem. Você vê que eu coloquei ali, ó, um grid mais ou menos na altura do carro, outra na altura do personagem do mal. Agora eu coloco ali uma linha guia exatamente em cima da janela do carro, onde está o mocinho, e outra em cima do personagem ali do mal. Então eu ali já consegui criar o grid, já está formado o grid. Agora eu vou criar realmente as linhas para que esse grid fique do jeito que eu quero. E eu resolvi usar um caminhão porque a ideia inicial era falar sobre pegar carona. E nada mais justo que um caminhão para falar exatamente desse tipo de situação de pegar carona. Só que fazendo as pesquisas eu cheguei a mais dois assuntos, que é a fuga de jovens de casa e desaparecimento de pessoas. E achei interessante também abordar esse assunto. Eu acabei querendo usar uma técnica diferente, eu sempre gosto de me desafiar, que é não usar nenhum personagem na imagem. Então eu tentei aqui eu consegui, né? Usar só objetos. Então não tem nenhum personagem, só tem ideia do que o personagem passou por ali. Eu já concluí o corte aqui do caminhão, que vai ser parte integrante ali da imagem, e resolvi usar uma camisa, que essa camisa vai ficar em cima de uma mochila. Então a minha ideia era pegar essa camisa, eu gostei da textura dela, e dar a ideia de que ela era uma camisa que estava em cima de uma mochila. Então eu acabei usando ali um pedaço de
de uma mochila que estava na perna de um personagem, e vou usar essa mochila ali como guia para eu ir recortando esse pedaço de camisa, e eu vou colocando ali os pedaços para você ter uma ideia de como se ela estivesse realmente em cima da mochila, né? A mochila ainda não recortei, aqui eu estou só no recorte mesmo da camisa, então eu estou colocando os pedaços ali para que dê essa ideia, né? Que a mochila que ela está em cima de uma mochila. Mas a ideia minha, que eu achei mais interessante, foi esse desafio dessa arte dessa semana, era exatamente esse. Era conseguir criar uma obra onde eu não tenha um personagem. Eu costumo usar personagens não seres humanos normais, né? Eu pego partes de corpo de uma pessoa e uso a cabeça de um animal e tal. É assim que eu gosto de fazer as minhas artes. E eu resolvi fazer dessa vez não usar nenhum tipo de personagem. Então eu teria que usar só os objetos, só a cor dos objetos, só as texturas dos objetos, para dar a entender do que eu quero falar. Então por isso eu acabei utilizando o vermelho, né, que é uma cor que é tida, né, como se fosse a descida para o lado do mal, a pessoa tentando fugir do mal. Então tem essa coisa do vermelho. Então eu resolvi usar essa camisa vermelha. Aqui eu já fiz o grid já está preparado, já começa a colocar o caminhão na posição que eu acho interessante. Você repara ali que eu deixo exatamente o X, né, do grid exatamente na janela, porque essa janela eu acredito que vai ser importante, né? Eu queria colocar alguma coisa nessa janela. Ali eu peguei o vidro de um outro carro e para utilizar esse vidro no caminhão, porque aí eu vou conseguir dar uma transparência depois, né? Eu vou reduzir a textura dessa imagem, né? Eu vou dar uma reduzida na opacidade dela e eu consigo fazer com que essa imagem ela fique meio transparente, eu consigo colocar coisas atrás. Aqui eu peguei uma imagem, né, e dei uma distorcida nela para parecer que é o vidro da janela da parte da frente do caminhão. Já vou fazer o recorte nela ali, exatamente do tamanho do vidro da frente. Utilizando esse mesmo pedaço aí, eu faço uma cópia dele, e utilizando esse mesmo pedaço só tiro a distorção e coloco no vidro da lateral. Ali eu distorci a frente para parecer que é um vidro realmente da frente, que ele é meio distorcido, né? Agora eu vou fazer um recorte melhor ali no vidro para não ficar aparecendo as laterais e tal. Já faço o recorte, já encaixei, só que ficou muito claro. Então ali agora eu vou colocar uma textura escura para parecer aqueles filmes que você coloca em carro, né? Para parecer um carro filmado e tal. De perto assim, ó, já dá para ver que ficou bem interessante a imagem. Então parece realmente que tem as nuvens no céu, que eu vou colocar depois. Então o caminhão já está ali pronto, já está praticamente finalizado. A mochila que eu falei, né, eu começo a fazer o recorte da mochila, sempre tomando cuidado ali com o recorte. Eu gosto de fazer um recorte bem feito, que não fique uma textura aparecendo. Então por isso eu costumo dar bastante zoom, costumo fazer um corte bem, bem certeiro. É exatamente por isso que eu acabo usando o Inkscape, que é uma ferramenta vetorial. Em vez de usar o GIMP, que é uma ferramenta de bitmap, eu uso o Inkscape. O corte do Inkscape é como se fosse um corte feito à tesoura. E um corte numa ferramenta que seja bitmap seria um corte como se eu rasgasse com a mão. Imagina eu rasgando com a mão, mas bem, bem feito, assim, não é um corte qualquer. Então fica aqueles pedacinhos, né, aquelas texturazinhas assim do papel. Já com a ferramenta vetorial isso não acontece, o corte é muito preciso, é o corte como se fosse um corte de tesoura. Então eu costumo usar bastante isso. Então eu gosto de usar essa precisão realmente nos cortes. Aqui eu estou quase concluindo já o corte da mochila. Essa mochila é para dar ideia, né, de que alguém estava fugindo ou pegou carona, alguma coisa, mas a mochila está ali. Então isso por si só já causa uma confusão na nossa cabeça, né? A gente, mas a pessoa está pegando carona, cadê a pessoa? Tem um caminhão, mas tá aqui as coisas da pessoa, então a gente fica naquela dúvida, né? O que aconteceu com a pessoa? Porque ninguém abandona uma mochila, né? Ninguém abandona a bolsa que está viajando. Então a ideia foi exatamente essa, criar essa pergunta na cabeça do observador. Então quem observa essa arte, nessa minha colagem, vai pensar no que será que aconteceu para aquela mochila estar ali sozinha. Será que a pessoa está perto? Será que ela está em outro canto? Né? E o caminhão, depois eu resolvi botar uma coisa interessante no caminhão para criar
uma ideia, reforçar essa ideia de o que está acontecendo, né? O que houve. Você vê ali, eu já joguei a camisa, mas como eu botei a camisa numa determinada posição, você viu que ela tá dura ali, ó, tá vendo? Não tá aparecendo que tá em cima. Então eu já trouxe ela para dentro do GIMP, que é uma ferramenta, aquela que eu estava falando de bitmap, para distorcer essa camisa. Então eu vou usar uma ferramenta que eu consigo movimentar os pixels sem destruir essa camisa. Então eu consigo dar um caimento nela. Então eu vou começar a usar exatamente essa ferramenta para criar isso. Essa camisa ela estava com um fundo quadrado muito pequeno, então eu tive que colar ela numa imagem abaixo para que a imagem fosse maior e eu conseguisse distorcer sem ter problema aí da imagem ficar quadrada. Porque como essa imagem é pequena, ela criou um círculo em volta. Então se eu fosse fazer o que eu vou fazer agora, que é empurrar os pixels, eu corri o risco de empurrar o pixel e ele ficar no formato da imagem quadrada. Você pode ver que tem um quadrado grande aí, um retângulo grande, né? Em volta da camisa amarelo. Então esse retângulo era pequenininho. Então esse retângulo pequeno fazia com que se eu movimentasse esses pixels, ele poderia acabar pegando o formato quadrado e ia ficar uma linha reta. E eu não queria isso. Eu quero linhas que fossem mais orgânicas, que pareçam que realmente está caindo, como eu estou fazendo agora. Então você vê que essa ferramenta é bem interessante, eu consigo mover os pixels, empurrar eles, puxar, né? Eu consigo fazer isso também aumentar. É uma ferramenta muito interessante do GIMP. Muita gente me pergunta, mas por que você não usa Photoshop, não sei o quê? É uma ferramenta que eu acostumei a usar. O GIMP é uma ferramenta gratuita, então para mim é super, muito melhor do que eu ter que pagar uma anuidade. É uma ferramenta que não deixa nada a desejar pro Photoshop, faz exatamente as mesmas coisas, entendeu? As ferramentas não óbvio que não tem o mesmo nome, não tem a mesma configuração, mas você tem todas as ferramentas que funcionam exatamente igual. E o interessante também na colagem digital é a gente aprender o que cada ferramenta faz, né? Ou não só o que cada ferramenta faz, mas você entender o que você está fazendo. Eu estou empurrando pixels. Então, existem ferramentas que eu consigo empurrar pixels? Existe. Qualquer ferramenta de edição de imagem te deixa empurrar pixels. Então você só precisa saber qual é a ferramenta que deixa empurrar pixel. Então você tem que entender o que você está fazendo, né? Eu estou modificando a cor. Como é que toda ferramenta dá para fazer? Dá, toda ferramenta dá. Só precisa descobrir onde é que está a ferramenta. Então você tem que entender exatamente isso. É muito semelhante a usar pincel, né? Você usa um pincel, mas você pode usar uma escova de dente também para fazer uma pintura. Então isso depende muito de como é que você está usando, de você entender exatamente como é que a ferramenta funciona. A partir do momento que você consegue entender como a ferramenta funciona, ela vai embora. Ali eu estou usando uma ferramenta, que é junto com essa que empurra os pixels, que faz esse pixel voltar ao que ele era anteriormente. Em vez de desfazer, né, o Ctrl Z, eu não preciso fazer o Ctrl Z. Aonde eu tocar ali para desfazer, aonde ele já tenha feito o movimento, olha a diferença que deu. Então, você vê que parece realmente que deu uma ideia de que realmente a camisa está em cima da mochila. Agora eu já posso jogar esses dois fora, tanto a mochila quanto a camisa, porque já não me interessa. Eu já consegui ali o efeito que eu quero na mochila e já está pronto. Agora repara que existe um quadrado ali em volta, né? Um retângulo, como eu falei. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um recorte. Apesar de parecer que não tem nada em volta, quando eu for salvar essa imagem, se eu for imprimir isso, vai dar em volta dessa mochila vai aparecer alguma coisa branca. Então eu preciso que essa mochila fique exatamente aonde eu vou criar a minha arte. Ali eu vou ter um fundo, né? Eu vou ter um piso. Então ela tem que estar dentro do piso. Se eu não fizer isso, a mochila, ela vai, como eu quero que ela fique bem na pontinha, eu colocaria ela na ponta, aquele retângulo passaria da ponta e na hora de imprimir ia ficar um pedaço branco saindo ali da imagem, ia ficar muito estranho. Então eu fiz um contorno exatamente no tamanho da mochila para que eu possa colocar a mochila ali no ponto, onde eu quero que ele fique, no finalzinho, sem que depois atrapalhe. Aí eu resolvi usar uma mão do deserto, né? Se chama mão do deserto, essa mão aí. Ela foi construída por um escultor chileno, Mário Irazabala. Irazabal. Ela foi inaugurada em 1992. Ela tem 11 metros de altura, só que muita gente, apesar dela ter sido feita agora em 92, no nosso século, né?
Tem muita gente que conta muitas lendas sobre essa mão, que ela veio do Egito, que faraós trouxeram, mas não é nada disso. Foi um escultor chileno mesmo, entendeu? Mário Irazabal, né, que fez essa obra de arte. Se eu não me engano, ele ainda é vivo. Se eu não me engano, ele ainda é um senhor, mas ele está vivo ainda. Então, se você quiser, de repente, dar uma olhada aí para saber o trabalho dele, eu vou deixar o nome dele aqui nos comentários, tá? É Irazabal, o sobrenome dele. Então, é uma obra de arte que tem 11 metros de altura, ela está lá no deserto do Atacama. E eu resolvi usar, eu já usei essa mão em outras artes que eu fiz e resolvi usar. No caso ali, eu estou medindo exatamente o tamanho que eu quero pegar a textura de um piso e tal. No final eu acabei usando essa própria textura da mão do deserto ali para usar como o piso. Então ali, ó, já estou dando essa ideia. Essa mochila exatamente ali naquela posição é para dar essa ideia de que alguém esteve ali ou está por ali, né? Então ali eu começo a fazer o recorte da mão, como sempre usando, né, a minha técnica de não deixar nenhum pixel vazar. Eu gosto desse tipo de corte. Existem até algumas pessoas que veem as minhas artes digitais que vêm falar comigo, eu estava ali no Instagram e abri o feed, vi uma arte assim, eu sabia que era sua, então já conhece pelo tipo de recorte que eu faço. Você vê que ele é um recorte como se fosse feito a tesoura mesmo, né? Eu gosto dessa ideia, né, da tesoura. Então ali eu estou tentando encontrar um local interessante para a mão, para colocar ela, ficar de uma forma que fique bem interessante. Essa mão eu coloquei mais por essa coisa estética mesmo. Ela não tinha uma função muito como é que eu posso dizer? Muito forte, mas no final eu fiquei imaginando que de forma inconsciente eu coloquei essa mão aí, porque parece que ela sai do chão como se estivesse tentando fugir ou sair de algum lugar, e tem muito a ver com esse lance de desaparecimento, né? A pessoa fugindo, pedindo ajuda, né? Tentando sair de alguma situação ruim. Ali eu já coloquei, né, o céu, uma textura diferente. Eu coloquei esse céu porque eu usei o azul para colocar na textura ali do vidro do caminhão. E eu achei que ficou bem interessante o contraste, bem parecido com o que eu estava falando do início da textura do azul do céu com o piso meio avermelhado. Aqui eu começo a cortar também mais uma ferramenta que a pessoa está carregando, né? Aqueles carrinhos que você usa para se mover, né? Para se locomover. Então eu mostro ali que realmente tem alguém por ali, ninguém abandona esse tipo de coisa assim, né? Então foi exatamente por isso que eu deixei. Esse aí eu coloquei também por uma questão estética e mais para dar um equilíbrio na imagem. Eu senti que a imagem estava desequilibrada se eu deixasse só dessas formas. Então eu resolvi colocar esses dois, eu não sei o nome disso, lá no Rio de Janeiro a gente costuma chamar isso de piroco, mas eu não sei o nome exato disso. Então eu resolvi colocar esses pirocos aí, né, na posição. Você vê que eu copiei o piroco é um só, né? Eu copiei ele e ali eu estou fazendo no GIMP, dando umas texturas diferentes para que ele fique diferente um do outro, não fique tão igual. E agora você vê que eu estou passando ali, ó, limpando um pouco a imagem, tá vendo? Eu estou dando uma certa textura para que a imagem fique mais conectada com o piso, porque são imagens que não estavam ali, então eu tenho que tentar dessa textura. Então eu uso ali um sombreamento, eu dou um pouco de textura da própria imagem, eu copio um pedaço e jogo ali, então eu vou fazendo essa brincadeira. A ideia aí é que esse piso pareça mesmo que estava ali. Agora eu vou trazer também o caminhão para tentar deixar tudo ali junto, né? Parecer que realmente é uma imagem só. Apesar de que eu já falei, a minha ideia não é criar uma fotografia digital, né? Criar uma montagem digital. A minha ideia é que fique com cara de colagem. Mas eu gosto também de dar um certo realismo em algumas coisinhas assim, mas nada que seja como se fosse uma montagem. Então a minha ideia mesmo, a minha pegada é fazer colagem. Ali eu estou limpando essa roda do caminhão, que tinha um mato que não tinha nada a ver, que não se encaixava ali. Então eu começo a cortar pedaços do caminhão e utilizo isso para fazer
a montagem. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa, que eu recorto de um lado, puxo para o outro, jogo um pouco de tinta ali e vou fazendo isso com a própria figura. Coisa que na colagem a gente não consegue fazer, né? A colagem tem um tamanho só, você recorta de uma revista e aí você não fica limitado, né? A galera começou depois de um tempo a usar as fotocopiadoras, né? Então você fotocopiava, você conseguia. E aí, agora na era digital você consegue mais ainda. Então, a minha pegada é um pouco diferente, né? É uma colagem digital, sendo que eu uso um pouco dessa ideia também da colagem. Eu gosto dessa textura de colagem, né? Dessa ideia da colagem. Ali eu estou fazendo um sombreado embaixo do caminhão, porque o sol está vindo de cima, então eu precisava ali colocar uma sombra. Eu não precisava colocar essa sombra se eu não quisesse, mas é o que eu falei. Eu gosto de uma coisa que não seja tão real, mas também que dê um ar assim diferente. É uma pegada minha, é como se fosse uma assinatura minha. Eu não sei explicar, mas é uma coisa que eu sinto. É isso aí que eu falei de usar, né? Eu resolvi usar uma mão, eu vou colar essa mão ali na janela. Eu vou usar ali um método de textura para essa janela, para essa mão. Como ela tem um fundo preto, eu consigo mexer ali nas formas de modo, né, da camada, e esse modo mescla, né? Você tendo o preto, ele mescla legal ali na imagem. Já limpei ali tudo, o caminhão já está pronto. Agora eu vou só começar a usar, terminar a imagem, certo? Ali eu estou simplesmente dando uma verificada no tamanho da imagem, vendo se ela está bem encaixada, vendo se está tudo realmente ok. Eu já terminei ali, ó, eu resolvi colocar de volta um dos pirocos no lugar do que eu pintei, para dar uma textura diferente também. Ali eu resolvo colocar um pouco de iluminação vermelha, né? Eu dou uma textura. E o que eu fiz ali foi simplesmente jogar uma tinta vermelha e dar uma desfocagem, né? Desfoquei a imagem, simplesmente ela dá essa ideia ali de como se tivesse uma luz vermelha acesa. Ali é fazendo sombreado mesmo, eu preciso desse sombreado. Você vê, ó, que passou ali de novo, tá vendo? Eu vou ter que fazer depois um recorte ali. Aqui eu tive uma ideia de fazer uma pergunta para a galera do Instagram. Eu faço making off lá, eu costumo fazer um making off dos vídeos que eu estou fazendo, então eu resolvi fazer uma pesquisa para saber do pessoal qual dessas mariposas eles queriam usar. Porque existe uma lenda que fala sobre as mariposas, né? Uma lenda da Bósnia, que fala que as mariposas são bruxas e as bruxas conseguem se transformar. Então a mariposa acaba sendo um símbolo de transformação. Então eu quis falar exatamente sobre isso, sobre transformação. Nessa imagem, né, no final das contas, eu entendi que eu estava falando sobre transformação. A pessoa que foge de casa ou que pega carona, uma pessoa desaparecida, isso dá uma transformação tanto na vida das pessoas que estão dentro de casa, que passam por esse processo, então é um processo transformador. Ali você vê que 75% das pessoas votaram na mariposa número 2. Então, é essa mariposa que eu vou usar. Então, se você não acompanha o meu canal do Instagram, tem aqui na descrição. Vai lá, acompanha, porque eu estou sempre fazendo assim, tentando criar uma certa interação com o público, trazendo o que você pensa, o que você acha, você decide também, me ajuda a decidir um pouco da imagem. Eu acho bem legal fazer isso. Então eu resolvi usar essa mariposa aí. Como eu falei, ela é um símbolo, né, de transformação, é um símbolo lá da Bósnia, um símbolo de uma lenda da Bósnia que fala exatamente sobre a mariposa. Resolvi usar ela. Ali eu estava meio indeciso na posição onde ia colocar e acabei colocando ali um local que que chamava mais atenção. Ali eu fiz uma sombra. Geralmente todo mundo usa o preto, né, para fazer a sombra. Eu uso ali a ideia, eu copiei a cor do próprio piroco ali e só dei uma escurecida nele para conseguir a sombra. Então eu não uso a sombra totalmente negra às vezes. Às vezes eu tento buscar a sombra do próprio objeto. Eu copio a cor do objeto e tento escurecer esse objeto. Eu vou fazer o mesmo aí na mochila agora. Eu vou fazer uma sombra e vou usar a própria sombra que a mochila já tem. Ali no cantinho ele tem uma sombrinha, ó, onde eu copiei, tá vendo? E aí eu uso essa mesma sombra para dar essa ideia de que a camisa está em cima da mochila. Ali eu tenho as guias. Agora eu já trouxe a minha assinatura, já fiz o recorte. Agora eu já coloco a assinatura no local sempre estratégico. Já trouxe aqui
o logo das minhas artes, que você sempre vai ver aí. Então essa é a obra dessa semana, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aí. Na descrição eu tenho o link do meu Instagram, onde você pode acompanhar o making of dessas obras de arte, como é que o processo acontece. Eu vou deixar também o link do meu site. Então é isso aí, um abraço, até a próxima, fui!